Segundo um estudo norte-americano, as meninas entre 13 e 17 anos são mais propensas a sofrer de depressão pelo uso excessivo das redes sociais. Nós convidamos o psiquiatra, Dr. Daniel Gameiro, para conversar um pouco mais sobre isso no nosso Papo Médico. O Papo Médico traz o psiquiatra Dr. Daniel Gameiro para mais uma entrevista sobre a importância do atendimento psiquiátrico para a população em geral. Dr. Daniel Gameiro, bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado. É uma honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Doutor, comecei a chamada fazendo justamente essa pergunta, né? Qual a importância do psiquiatra no atendimento à população em geral? O tratamento das patologias psiquiátricas é extremamente importante. Por quê? Pela dimensão que essas patologias causam, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Se a gente pegar a depressão, por exemplo, é uma patologia que acomete 300 milhões de pessoas no mundo. É a principal forma de incapacitação no mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, o período que nós estamos vivendo aqui, uma pandemia, né, que já estamos indo para o término do segundo ano praticamente, cerca de 40% dos pacientes que foram acometidos pelo Covid-19 podem desenvolver alguma patologia psiquiátrica, né? Então, depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, né? Além do que, por exemplo, suicídio, né? Suicídio, só no Brasil acontecem cerca de 13 mil suicídios por ano. A cada 40 segundos acontece um suicídio no mundo. E 96% desses suicídios, eles estão ligados a algum transtorno psiquiátrico. Se a gente pensar dessa forma, são vidas que estão sendo perdidas e que podem ser evitadas, se a gente tratar essas pessoas. E falando em depressão, qual a diferença de depressão e uma tristeza muito profunda, né? A diferença da depressão e a tristeza, ela se baseia em algumas questões. A tristeza é um sentimento normal, todos nós podemos passar por isso e passamos com frequência, né? Mas ela tem uma intensidade menor, né? Ela tem uma duração mais curta, então assim, a tristeza, a gente fica triste algumas horas, às vezes alguns dias. A depressão não. Na depressão, o paciente fica triste a maior parte do tempo, pela maioria dos dias, né? Então, é muito mais intenso isso. E em não sendo tratado, a depressão pode durar meses, anos, né? E levar a uma incapacitação muito grande, né? Na tristeza, a pessoa consegue desempenhar suas funções, trabalhar, estudar. Na depressão, isso fica comprometido. Nós temos no Brasil atualmente um calendário colorido, né? A gente tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, o Dezembro Vermelho. Para cada época do ano a gente tem aí um mês específico para o combate a alguma doença, né? E são doenças muito graves. Qual a importância da psiquiatria no auxílio a essas doenças? Eu penso que a gente tem, né, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, são onde a gente pode prevenir, né, e evitar um número de mortes que não precisam acontecer, né? São mortes que, em sendo tratadas, são totalmente evitáveis. E assim, pensando em no auxílio a outras especialidades, a melhora do quadro depressivo, por exemplo, ela pode ajudar numa diminuição da percepção de uma dor, por exemplo, de um paciente com uma dor crônica, né, de um quadro, a melhora de resposta a tratamentos, por exemplo, para câncer. Então, assim, a psiquiatria pode ajudar em várias áreas, em várias outras especialidades. A gente tem visto um crescente, assim, tem até saído alguns estudos frequentes a respeito das redes sociais e como o aumento da depressão tem sido exponente
principalmente em jovens, mulheres, de uma faixa etária de 17 a 25 anos, por causa das redes sociais, principalmente Facebook, Instagram e Snapchat. Qual que é a sua percepção com relação a isso? Isso é uma coisa, é um fenômeno global, né? Isso tem aumentado. A gente vê, isso já tem entrado nos manuais de diagnóstico, né? De dependência de tecnologia, né? De dependência da internet de uma maneira geral. Isso a gente vê nos meios, por exemplo, assim, a pessoa ficou sem bateria, vira um desespero, né? Assim, nossa, eu estou ficando, meu celular está acabando a bateria, onde que eu vou arrumar para carregar aqui? E quando fica sem, efetivamente, a gente já vê sintomas de um quadro de dependência, como se fosse uma dependência de uma droga mesmo, abstinência, né? Uma abstinência. Então, assim, irritabilidade, né, tristeza, depressão, e esse fenômeno com as mulheres, né, acabam acometendo mais as mulheres porque são mídias que vinculam a questão da imagem, né, e isso acaba afetando as mulheres de uma maneira maior. Aquela busca por likes, né, uma busca por ser aceito socialmente ali, né? Mostrar uma vida perfeita. As pessoas chegam no consultório com um quadro de esgotamento, assim, de não conseguir mais manter aquilo, né? Então, assim, são quadros, são patologias efetivamente, são doenças que precisam ser tratadas. Assim. E quando procurar ajuda? Pensando, por exemplo, num quadro depressivo, né? Quando o paciente passa um período mais prolongado, né, 30 dias, com uma tristeza que não está indo embora, isso não é mais tristeza, isso passa a ser um quadro depressivo. Aquele paciente que tem uma diminuição da capacidade laboral, da capacidade de trabalho, uma diminuição de experimentar prazer com as coisas que normalmente davam prazer para ele. E assim, aquela questão de ir no parque, ir num restaurante com a família, né? Isso vai diminuindo, explosões de raiva, irritabilidade. Então são coisas que precisam ser tratadas, né? E aí é necessário a intervenção médica, psicológica de uma maneira geral. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui e eu queria deixar a palavra agora com o senhor para os nossos médicos cooperados, nossos beneficiários e para toda a população que nos acompanha, né? Eu agradeço a possibilidade de estar aqui, né, de poder trazer um pouco da especialidade da psiquiatria, desmistificar, né, essa questão, esse preconceito que acaba mantendo tanta gente em sofrimento, por medo de procurar um tratamento, por medo de ficar dependente de medicação. São coisas que não acontecem mais, né? São coisas que hoje, do que a psiquiatria tem, não pode acontecer. Então a gente tem que conversar com essas pessoas, ver as pessoas que estão num sofrimento efetivo, levar essas pessoas a um tratamento, dar ajuda a essas pessoas para que elas saiam desse quadro e voltem a experimentar um prazer da vida, né? De ter um momento bom, alegre, de conseguir trabalhar, de ter uma participação efetiva na sociedade. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Esse foi mais um Papo Médico. Acompanhe as nossas matérias que estão sendo divulgadas constantemente nas nossas redes sociais. Obrigada e até breve.